Maíra, take 1. A gente tem que ter isso em todos os vídeos. Oi, meu nome é Maíra e você está no canal Oi. O tema do vlog de hoje é... Qual que é o tema do vlog de hoje? Peraí. Então, decidimos agora que o tema do vlog de hoje vai ser espaços colaborativos. A gente vai falar um pouco sobre espaços realmente que são colaborativos, trabalhos colaborativos e tal. Fab Labs também, aplicação digital e tudo mais. Então, para isso, a gente trouxe alguns amiguinhos nossos que gostam disso. Por que esse tema? Porque esse tema é legal. A gente vai fazer um café com design, que vai ser essa semana. Um dos motivos que fez a gente escolher esse tema pro café e tudo mais, e pro vlog, é que a gente tá com um projeto bem bacana com a professora na França, que é a chefe dos laboratórios e tudo mais, e os professores responsáveis por salas, pra gente começar a transformar algumas salas em espaços mais colaborativos e espaços que fiquem mais tempo aberto pra possibilitar e deixar, sei lá, pra possibilitar a gente fazer vários projetos ali dentro. Nesse café, a gente vai fazer o café, inclusive, em um espaço que vai ser futuramente nosso primeiro espaço colaborativo, que vai ser a G202. O professor responsável pela sala é o professor Kailei e o professor Marco Mazarotto está junto com a gente também nesse projeto. A gente já está junto com eles fazendo algumas reuniões, já com uma ideia de mudar o ambiente daquela sala, já melhoramos os computadores e tudo mais, e agora a gente vai criar um espaço de convivência ali dentro daquela sala. E a gente precisa de vocês, a gente quer que todo mundo fale um pouco sobre esse espaço, ajude no próprio café, dê ideias melhores, dê ideias do que fazer naquele espaço. E é isso. Olá, meu nome é Pedro. Olá para todo mundo, eu sou Rafael dos Santos Oliveira, mais conhecido como Vaca. Eu estudo design na UTFPR no 8º período. Hoje eu estou aqui para poder explicar um pouquinho sobre espaços colaborativos. É interessante pensar em espaços colaborativos, eu acho que principalmente para a gente pensar com relação à ótica do sistema que a gente vive. O capitalismo ele se consolidou como um sistema realmente hegemônico no início dos anos 90, quando acabou a Guerra Fria, terminou-se aquela parada de bipolaridade com a Rússia, com a União Soviética e questões do tipo. E é bem interessante porque bem nesse pensamento já do capitalismo existe uma questão de concorrência muito forte. E aí dentro desse contexto de Guerra Fria que tinha acabado de acabar, e se você for pensar com relação a todo o contexto capitalista, a concorrência é uma das principais questões que existem, né? É como se você tivesse que nascer e viver uma vida competitiva, aquela concorrência amigável que você tem com os amigos e coisas do tipo. É bem interessante porque nos anos 90 nasce a internet, no final dos anos 80, anos 90, a gente difunde a internet e a gente difunde 1 bilhão de tecnologias que são tecnologias a priori colaborativas. Se você for ver as boards, os fóruns de discussão, as wikis, como a gente tem até hoje, que as pessoas elas têm um projeto, que elas vão concluir esse projeto de uma forma colaborativa, isso é bem recente e com o advento da própria internet. É bem interessante porque vários estudos colaborativos, eles meio que confluem com estudos anarquistas, que são a minha pira nesse momento. Então é bem interessante ver como que determinados espaços têm inclusive uma propensão para a revolução. É bem louco isso. Uma revolução de que a gente não está mais única e exclusivamente consumindo aquilo que vem pra gente, a gente está fazendo as coisas. Então, hoje em dia, a gente imagina, com a internet a gente tinha as wikis, a gente tinha os fóruns, questões assim, transpondo isso pro design, transpondo isso para um ambiente de fábrica e o ambiente de produção, a gente tem os Fab Labs e a gente tem também o ambiente de coworking, que é basicamente é um escritório aberto, onde você aluga uma das mesas e você trabalha com outras pessoas de diversas áreas e ocasionalmente vocês fazem projetos juntos, que dá um caráter de interdisciplinaridade que a gente não encontra em muitos escritórios de design ou coisa do tipo. E quando eu conheci lá e eu comecei a me aproximar de algumas iniciativas dentro do design, como o design participativo, eu vejo que o espaço colaborativo faz muito sentido, eu vou explicar por quê. Quando a gente pensa em design participativo, a gente destitui do princípio a nossa característica que muitas matérias da própria gestão e a história do design falam pra gente, do designer enquanto designer, de que a gente vai ser um agente transformador que vai chegar numa comunidade, vai chegar dentro de um processo criativo qualquer e vai ser o diferencial. E eu não acredito nisso, porque dado o tempo que eu conheço o design e o quanto eu tô tentando entender o que é isso, eu entendo o design hoje enquanto um saber local, enquanto um fazer que qualquer ser humano é apto e mais do que isso tem o direito de fazer. Realizar um projeto e resolver qualquer tipo de necessidade que exista. Então, partindo desse princípio, não faz muito sentido para mim a gente ser encarado enquanto um agente transformador, enquanto alguém extremamente necessário a um processo. Então, quando a gente pensa nisso e vai
debater com o design participativo, de chegar numa comunidade, entender quais são as demandas dessa comunidade, entender quais são os meios pelos quais eles podem se autoprover dentro daquilo e achar soluções sistêmicas para eles que funcionem de forma muito mais clara e efetiva do que você chegar lá e botar uma vírgula segundo metodologia, segundo composição, segundo qualquer coisa que a gente seja levado a acreditar aqui dentro. Eu acho que é muito pouco. É muito pouco para pensar que você está mexendo com o contexto de muitas vidas e que você... É muito egoísta, eu acho, até. Você chegar lá e você achar que você vai fazer essa diferença e vai sair fora e de repente as pessoas vão chegar, não entender o que aconteceu, não ter um próprio empoderamento para se tornar apto a ser autossustentável, a própria coisa. Com relação ao Fab Lab, você tem isso transposto para um ambiente meio que de fábrica, realmente. Você tem diversos maquinários que te permitem fazer um projeto e prototipar infinitas vezes, sendo que você vai ter um projeto base e ali naquele espaço você vai conseguir executar e ter alguma coisa física no final. Tem diversas questões que são meio que confluências desses espaços, que é principalmente a questão da transdisciplinaridade. Então é bem diferente, você não está num ambiente com mais de, 20 designers só problematizando, só falando assim, no final das contas eu estou problematizando só porque eu não gosto de você mesmo. Na realidade você está num ambiente com um cara que faz direito, com outro cara que faz economia, com outro engenheiro, e todo mundo meio que se precisa ali para poder conseguir solucionar um problema. Então é bem interessante perceber o potencial que a gente tem dentro do espaço colaborativo de se entender enquanto classe, enquanto pessoas que estão fazendo alguma coisa, e principalmente o de questionar algumas outras questões. Por exemplo, no Fab Lab você questiona o iPhone que você está comprando em determinado local que custa R$2.100, sendo que você tem condições de, com uma placa lógica e algumas placas de MDF, fazer um celular por menos de R$50. É bem interessante perceber, por exemplo, alguns sites que hoje já existem, tipo Structables, que são voltados para uma questão mais do do-it-yourself e que nascem dentro de uma perspectiva colaborativa. Então lá você vai fazer um projeto junto com seus amigos, deu certo. Caraca, vou fazer o tutorial e vou postar isso para que outras pessoas no mundo inteiro tenham a capacidade de reproduzir isso. Olha que coisa louca, não é mais uma reprodução em linha de produção dentro de uma fábrica. É uma reprodução que você faz porque você precisa daquilo ou porque você quer aprender a fazer aquilo. E aí você vai fazer em casa, você vai dominar todo o processo. E é bem interessante perceber como que isso anarquiza, de certa forma, a divisão de trabalho. Porque não tem mais um cara lá, tipo, apertando um parafuso, o outro só botando uma placa uma em cima da outra. Não, a gente domina o processo inteiro e aí a gente tem capacidade, inclusive, de perceber, tipo, nossa, tem um chip aqui meio estranho nesse meu celular. O que ele serve? Esse é um chip que só serve para poder pifar daqui a 2 anos. Que é o caso da obsolescência programada. Então é bem interessante perceber o tanto que, tipo, os espaços colaborativos, não o espaço colaborativo gourmet, hein, porque tem muito espaço colaborativo que é muito gourmet, do tipo, você vem aqui, paga R$2.000, mas só tem gente bonita que trabalha aqui, você vai fazer tem uma sala de reunião onde você pode esconder os seus projetos das pessoas, coisas do tipo, ou então o Fab Lab, que é gerido pela autoridade. Tem diversas questões de espaços colaborativos que são gourmet. Não estou falando desses espaços colaborativos não, tá, gente? Estou falando de espaços colaborativos que têm o potencial para poder transformar a parada inteira e realmente de ampliar a sua noção de design, ampliar a noção de todo mundo de design. Porque é bem louco quando você trabalha dentro de um ambiente coworking ou quando você trabalha dentro de um ambiente Fab Lab com um engenheiro, com um psicólogo, com uma costureira. Porque chega um momento que todo mundo consegue fazer o trabalho de design. Do designer. E é bem louco, principalmente a gente perceber o tanto que nós estamos bem dentro de uma carreira que consegue se comunicar com todas as outras, mas que não se comunica porque a gente ainda tem um pensamento dentro de educação de design, dentro da própria faculdade, com os coleguinhas, de competitividade. E isso é muito complicado quando você vê, por exemplo, dentro da sala de aula, um professor que tem uma disciplina de projeto para poder carregar. Ele tem 1 milhão de formas incríveis de conseguir carregar aquele projeto. Como é que ele vai fazer isso? Com o concurso da Tokstok. Que um aluno vai ter que fazer com o outro aluno, ou então um aluno vai ter que fazer contra um outro aluno, porque a Tokstok só vai escolher um projeto. Nossa, eu tive isso no meu 3º período. Foi uma das maiores desgraças que aconteceram. Eu posso falar isso para vocês, assim. A turma passou a se odiar de uma forma que eu não imaginava, assim, tipo, 3 meses atrás todo mundo andando junto e por causa de um projeto todo mundo se odiava. No nível de, olha, meu Deus, tá usando MDF em tal lugar que não deveria estar usando, nossa, essa mesinha parece Casas Bahia, sabe? Coisas que não fazem muito sentido dentro de um ambiente de design porque a gente tá aqui para poder aprender.
E justamente dentro da perspectiva colaborativa é que a gente percebe que não é uma pessoa com um projeto medíocre competindo com uma outra pessoa que está com um projeto também medíocre. São duas pessoas que têm o potencial de fazer um projeto maneiríssimo, que se unem e vão fazer um projeto 2 vezes mais maneiro do que isso. Porque na maioria das vezes, quando você tem um projeto colaborativo, existe uma demanda real. Uma demanda que não é uma questão única, exclusiva de precisamos fazer um celular que tenha mais capacidade do que aquele do ano passado. Não. A gente está mudando realidade de comunidades, a gente está mudando a realidade de pequenos produtores locais e coisas do tipo. A gente está mudando a realidade da cidade na medida que a gente está organizando, por exemplo, vagas vivas, na medida que a gente está organizando festas de rua. Agora, nesse momento, a gente está organizando festas de rua, eu e mais alguns amigos, e toda a perspectiva que a gente tem é de colaboração. Primeiro porque a gente não tem um income, a gente não tem um lucro com relação a isso, mas a gente quer passar alguma coisa. E a gente quer, junto com outros artistas, poder passar uma realidade que a gente imagina que a gente vai conseguir mudar para Curitiba. É bem interessante perceber, e acho que é o fundamental de perceber o espaço colaborativo como uma perspectiva política, para a gente conseguir mudar a nossa realidade enquanto pessoas, né? Aquela coisa tipo de não ficar se sentindo única exclusivamente ameaçado pelo amiguinho, sabe? Mas de poder realmente abraçar o amiguinho e agir e fazer alguma diferença, entendeu? E aí existe uma questão que é realmente política, e é uma questão que eu sinceramente acho que é transformadora dentro de uma perspectiva de capitalismo tardio, que está mais do que na hora de tardar mesmo, e que a gente vai conseguir modificar 1 milhão de coisas, entendeu? Isso me faz acreditar no design colaborativo, porque de fato a gente não vive numa sociedade que a gente quer. A gente está o tempo todo tentando transformar. Acho que designer tem muito de idealista, de tentar o tempo todo estar transformando e não tão de conformista ou materialista com o que está acontecendo. E quando a gente pensa nisso, pensar em organizações e espaços colaborativos, é a gente pensar como é que a gente quer a sociedade. Eu acho que dentro da faculdade é um espaço micro para a gente pensar isso, e é sempre bastante importante, mas é um espaço que a gente consegue projetar essas pequenas coisas que a gente sabe que vai fazer toda a diferença no cotidiano, de ajudar o teu próximo, ajudar quem está do teu lado, porque o que a gente vê dentro da faculdade hoje, das faculdades de design, com incentivo a prêmios e coisas do tipo, é só uma exaltação e uma exaltação cada vez maior da concorrência. E a gente está no mercado cada vez mais saturado, prestes a regulamentar uma profissão em que todo mundo vai continuar fazendo o mesmo trabalho que faz, que designer hoje basicamente é para apertar botão. Tempos modernos atualmente, assim, eu acho que é a gente ir lá no computador e fazer uma vetorização, é fazer um flyer, é fazer uma camiseta e é só o cara que faz aquela artezinha. A gente não é isso, a gente sabe que a nossa capacidade, o que a gente aprende aqui dentro, não só como designers, mas como seres humanos, é resolver problemas. E a gente tem uma capacidade muito mais ampla de fazer isso. Então por que existir essa concorrência? Por que existir esse tapa na cara do colega que está do lado, sendo que você pode estar num trabalho com ele muito próximo, você pode pedir ajuda para ele, trocar conhecimento, trocar até conhecimento de plataforma. Então por que você não conversar com esse amigo que mexe em outra plataforma, outro software e trocar conhecimento? E espaço colaborativo é o que realmente leva a gente a ter uma abordagem muito mais efetiva das coisas que acontecem. É solucionar problema pela raiz, não é pela ideia de uma cabeça. É pela ideia de todo um conjunto horizontal de pessoas que pensam e constroem todo um raciocínio, uma política e com certeza uma postura vai de encontro a isso. Então, eu acho que a importância desses espaços é cada vez maiores para a gente entender o nosso lugar dentro de uma sociedade, que eu acho que isso, principalmente com a política brasileira, está extremamente perdido, da gente entender qual que é o nosso papel enquanto representante, enquanto representado, enquanto participante, principalmente enquanto comunidade, e só reforça cada vez mais a nossa noção de fazer isso crescer em conjunto. Então, eu acho que é um caminho bastante profícuo para a gente conseguir ampliar os caminhos do design, levar o design para mais lugares, para as pessoas entenderem que elas já fazem design, que elas não precisam usar essa palavra para isso, que a senhorinha que faz design de sobrancelha pode fazer design de sobrancelha sim, se ela fizer um projeto para isso e ninguém vai falar nada contra. Então acho que é meio confrontar esses paradigmas que a gente vem acreditando e que não fazem a gente crescer. Vaca, é legal ter isso na universidade? É essencial ter isso na universidade, na realidade, porque eu fico pensando, e eu já falei isso inclusive no mini-doc que rolou semana passada. Quando eu entrei na faculdade de design, eu pensava outra coisa completamente diferente. De vivência, daquilo que eu ia fazer da minha vida, sabe? Eu pensava que era questão de competir, de ser o melhor da turma e de trabalhar fazendo Ferrari. No final das contas, acho que tipo, sei lá, 1% dos designers consegue isso e muito possivelmente eu não quero conhecer esses designers porque eles devem ser muito nariz em pé. Eu acho que é uma vivência essencial a gente ter espaços colaborativos dentro da universidade e primeiro, para começo de conversa, para os professores se tocarem de que a vivência de design está mudando no mundo porque a gente precisa mudar o mundo.
E aí não tem condições de ficar mantendo determinados níveis de ensino, determinadas formas de projeto, gerenciar projeto. E segundo, com relação aos alunos. Porque realmente a gente muda o nosso pensamento, a gente muda o pensamento que a gente tinha, sei lá, no jardim de infância, que desde o jardim de infância com as estrelinhas, a gente já tá com uma competitividade que pra eles é uma competitividade amigável, concorrência de amigos, mas pra mim é tudo a mesma furada. Acho que a gente devia desde o início estar junto, fazendo projetos, um crescendo o outro, e essa é a parada. E eu acho que assim, se a gente tiver espaços assim dentro da universidade, que eu espero que a gente tenha, que a gente conquiste isso com uma certa rapidez, a gente vai conseguir mudar tudo. Todo esse panorama de autonomia que a gente estava reivindicando com relação a todas as universidades do Brasil, a gente vai conseguir muito mais fácil, tendo espaços onde a gente consiga exercer nossa autonomia, junto com o amiguinho, fazendo projetos que o professor vai chegar e falar assim, nossa, eu em 20 anos de magistério nunca gerenciei um projeto assim, quando o aluno tinha um pensamento competitivo. Então acho assim, as coisas mudam e as coisas mudam pelos formatos, sabe? Então assim, vamos trazer esses espaços e vamos lutar por eles. Acho que é mais importante, vamos lutar por esses espaços. Isso aí. Preciso falar mais? Tá bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do que a gente falou. Venham com a gente no café, que vai ser às 19 horas na quarta-feira, nessa quarta-feira, pra falar um pouco, se tem alguma coisa pra falar, alguma opinião pra trazer pra gente. E tragam caneca, comidinhas. Se inscrevam no canal, deem like, compartilhem e qualquer coisa comentem aí também, é sempre bom. E é isso aí. Valeu, falou, beijos.